Fala, people, tudo bem? Gente, esse acho que vai ser um dos vídeos mais difíceis que eu vou gravar até o momento. Eu me lembro de algumas vezes aparecer aqui no Instagram e dizer o seguinte: estou de volta. E algumas pessoas que são mais íntimas me questionavam: Gerê, para de dizer isso porque constantemente você diz que está de volta, mas você acaba sumindo novamente. Você não consegue ser constante nas redes sociais. E eu parei para pensar, sabe? Eu parei para refletir um pouco nisso. Por que será que eu de fato não consigo ser constante nas redes sociais? Talvez eu peça para a Joy editar esse vídeo, talvez eu peça para legendar, mas uma coisa eu defini aqui no meu coração antes de fazer isso: eu vou manter a essência de quem eu sou. E antes de mais nada, antes que isso aqui surja qualquer tipo de má interpretação, eu quero dizer que esse vídeo não é sobre mim. Esse vídeo é sobre ser mais humano. Esse vídeo é sobre essência. Esse vídeo é sobre ser quem a gente nasceu para ser. Dentro das nossas qualidades, dos nossos defeitos, buscando constante crescimento, melhoria e qualidade de vida. Para quem não me conhece, está passando por aqui, muito prazer. Meu nome é Lucas, alguns me chamam de Gerê, e eu sou um pastor, um missionário, um apaixonado pela obra, um apaixonado pelo reino, um apaixonado por missão, um apaixonado por pessoas. E o motivo de eu estar aqui hoje é porque talvez existem algumas coisas que nós não colocamos em evidência nas mídias sociais que precisam ser ditas. Alguns que caminham mais perto de mim sabem que alguns anos atrás eu tive burnout, eu tive depressão. Eu precisei tomar 2 medicamentos para conseguir permanecer nos cultos, por exemplo, onde era o meu principal ponto de gatilho. Eu me lembro de ter tido que delegar muitas funções e responsabilidades que eu tinha na igreja. Isso me custou um bom emprego, eu fui mandado embora, mas também me deu muitas oportunidades. Foi onde eu comecei, de fato, a viver um pouco mais o ministério de uma forma um pouco mais integral. Eu sou muito grato a Deus por todos os processos que eu vivi, mas por muito tempo algo gritou dentro da minha alma, algo gritou dentro do meu coração e eu tinha muita dificuldade de externalizar, eu tinha muita dificuldade de pôr para fora, eu sempre fui um cara muito fechado. Isso pode ser devido a traumas de infância, educação, a forma de criação, o meio, mas eu queria dizer algo no seu coração hoje, eu queria que você recebesse isso com muito amor. Vocês vão ver que esse vídeo vai balançar um pouquinho, porque como eu disse, eu vou gravar isso aqui da forma como deve ser gravado no meu ponto de vista, da forma como eu sou. Eu não sou o cara que consegue parar para montar cenário, eu não sou o cara que consegue parar para montar roteiro, então hoje vai ser desse jeito aqui. E se eu aparecer aqui novamente, vai ser desse jeito, do jeito que eu sou. Mas por que você está repetindo tanto isso, Gerê? Porque por muitas vezes eu lutei para ser quem você gostaria que eu fosse. Eu não fiz uma pausa dramática de propósito, mas até que veio a calhar. Agora para refletir o seguinte: será que você nunca esteve no meu lugar? Como eu disse, esse vídeo não é sobre mim. Esse vídeo é sobre ser humano. Esse vídeo é sobre ser quem nós fomos chamados para ser, quem nós somos criados para ser. Mas muitas vezes a gente deixa de ser quem a gente é, porque a gente busca ser aquilo que o outro quer que a gente seja. Eu sei que você já esteve no meu lugar. Eu não me encontro assim hoje, mas eu vivo lutando para não me tornar mais essa pessoa, para não voltar a ser aquela pessoa que muitos desejassem que eu fosse. E sabe qual foi o gatilho para eu criar coragem e aparecer aqui hoje para gravar? Eu estou no meu ambiente de trabalho e hoje eu escutei de um colaborador, após sair de um momento de terapia, os meus olhos estavam um pouco inchados, acho que você consegue perceber que ainda está. E após sair da terapia, esse jovem virou para mim e falou assim: você estava chorando? Eu falei: eu estava, eu chorei bastante na terapia. Esse jovem virou para mim e falou assim: nossa, o Gerê chora. A frase dele, a palavra dele, criou um ponto de reflexão para mim. Muitas vezes as pessoas criam estereótipos de nós, de que ou a gente é fraco demais, ou a gente é forte demais. Ou a gente é resiliente demais, ou a gente é resiliente de menos. Mas o mundo e as pessoas que estão à nossa volta, eles têm uma imagem ao nosso respeito. Mas a pergunta é: você sabe de fato quem você é? Eu vivi por muito tempo confuso sobre a minha própria identidade. Mesmo sendo pastor, mesmo liderando pessoas, desenvolvendo pessoas, muitas vezes me rotularam sobre algo que eu não era. E eu lutei, não para ser quem eu sou, mas para permanecer sendo aquilo que gostariam que eu fosse. Gerê, você é muito sincero, você é muito insensível, você é muito frio.
Todos nós carregamos nossas próprias marcas que nos moldaram para ser o que somos hoje. E eu sei sim que muitas vezes as minhas palavras elas não foram para construir ou edificar e elas magoaram, mas por muito tempo eu lutei e por muito tempo eu venho trabalhando para ser uma pessoa melhor. Mas como eu disse, esse vídeo não é sobre mim. É sobre ser humano, é sobre ser vulnerável, é sobre ser quem fomos criados para ser. E o ano passado, diante de um momento bem desafiador emocionalmente para mim, onde eu me vi tendo uma recaída, eu quase precisei voltar a tomar medicação diante de uma transição que eu passei. E no meio da madrugada eu fiz algo que a minha terapeuta por muitas vezes me pediu para fazer, que é colocar às vezes em texto aquilo que eu não consigo expressar em palavras. E pela primeira vez eu escrevi. E eu lutei muitas vezes para saber se eu iria expor essa vulnerabilidade em mim algum dia ou não. E eu decidi falar. Mas antes de mais nada, antes de ler esse texto aqui com vocês, eu quero dizer algo para você. Eu tentei fazer um roteiro, eu tentei fazer algo que fizesse mais sentido para as pessoas e essa mensagem atrair alguns corações. Porque a ideia aqui não é trazer um tipo de mensagem que me enalteça, ou que eu me torne vítima, ou que as pessoas tenham dó de mim. Muito pelo contrário. É para poder encorajar pessoas que estão silenciadas, que estão caladas, que estão aprisionadas, que estão com grandes lutas na mente. Talvez isso aqui é para você. Se eu criei coragem hoje para estar me expondo, para estar aqui, é talvez porque você precisa ouvir. E algo que é para nós pensarmos é, existe um bordão, uma frase, um estereótipo, eu não sei o que as pessoas dizem, que nós precisamos fazer com o outro, falar com o outro, agir com o outro, da forma como nós gostaríamos que agissem conosco, falassem conosco e fizessem conosco. Mas deixa eu te dizer algo, isso faz sentido? Porque para mim não faz mais. Eu sou uma pessoa muito diferente da Joy, por exemplo. Ela é uma pessoa muito mansa com as palavras, muito dócil e muito prestativa para ouvir. Se eu tratar ela como eu gostaria de ser tratado, talvez ela se machuque. Porque às vezes eu sou a pessoa que precisa de um empurrão, que precisa de um choque de realidade, que precisa de uma palavra mais dura, mas de uma palavra de incentivo. Então, nós não podemos tratar o outro realmente da forma como nós gostaríamos de ser tratado, porque todos nós somos diferentes. E eu preciso aprender a lidar com o outro de acordo com a sua personalidade, com o seu temperamento, com suas qualidades e com seus defeitos. Mas tratar sempre com muito amor. Eu vou ler um texto que eu escrevi em novembro do ano passado. E eu espero que de alguma forma isso edifique seu coração. Quebrando o silêncio. Já fui desrespeitado. Tive minha paz roubada. E muitas vezes fui culpado por minhas reações diante de dores que nem eram minhas. Injustiça? Talvez. Mas aprendi que o que me destrói também pode me ensinar. Se eu não venci, eu aprendi. Aprendi a deixar a ir o que não quer ficar. A calar quando tudo grita. A me posicionar mesmo quando ninguém o faz, e a chorar quando já não cabe mais dentro de mim. A maior lição? Que um homem não é mais forte por esconder o que sente, mas por escolher sentir para assim aprender a lidar. Eu reprimi por anos a dor da rejeição, a dor de erros que não eram meus, a dor da ausência, a dor de palavras que machucam, a dor de perdas que eu nunca imaginei. A dor de uma agressão que roubou algo que nunca mais voltaria. Sim, eu reprimi a dor de um abuso. Mas percebo que agora que esconder só fez a ferida sangrar por dentro. Como um muro que parece alto, resistente, seguro, mas que aos poucos cedeu. A infiltração correu aos alicerces, as marcas ficaram visíveis e a fragilidade que eu tentei esconder apareceu. Eu quis apagar incêndios, todos eles, mesmo aqueles que não eram meus. E no meio disso me queimei. Ouvi vozes me dizendo, deixe o fogo arder, isso não é problema seu. Mas como ignorar a fumaça que já sufoca? Enquanto penso no que fazer, começa a me faltar ar. Já não sou o mesmo de antes. O jovem forte e seguro que tantos esperavam tornou-se alguém que aprendeu a valorizar as marcas. Elas não são sinais de fraqueza, mas de histórias vividas e de batalhas enfrentadas. E sim,
Às vezes as tempestades vêm enquanto tentamos consertar as rachaduras, mas há algo que eu aprendi. Até os muros precisam de cuidado e manutenção. Eu escrevo, mas não para lamentar. Escrevo para compartilhar. Porque a coragem de abrir o coração é maior do que o medo de parecer vulnerável, pois é no esconderijo de Deus que eu encontrei o verdadeiro refúgio. Elias foi escondido por Deus, não para ser esquecido, mas para ser preservado. Deus já tinha preparado o riacho, o alimento e a provisão, mesmo antes da necessidade surgir. E assim, Ele tem feito comigo, me ensinando que não é sobre ser forte aos olhos dos outros, mas ser dependente dEle em cada fraqueza. Se você está carregando o peso que parece insuportável, saiba que nem todo o fogo foi feito para ser apagado por você. Alguns incêndios Deus apaga por nós. No deserto, no silêncio, no esconderijo de Deus, a cura, a sustento, a restauração. Que possamos encontrar força não em nossas mãos, mas em Sua presença. E como Elias, lembrar que até o cansaço pode nos levar a um lugar de renovo. A verdadeira força está em reconhecer que em Cristo somos completos, que a vulnerabilidade revela esperança e que mesmo quando tudo parece perdido, o melhor ainda está por vir. Escrever esse texto foi uma das coisas mais difíceis que eu já tive que fazer, porque se trata de expor vulnerabilidade, reconhecer suas fraquezas, suas limitações e descobrir às vezes a pior essência e a parte daquilo que você carrega que te limita. Mas nós fomos criados segundo a imagem e semelhança de Deus. Eu, até hoje, preciso lutar contra a minha mente. Até hoje, preciso às vezes trazer à memória quem eu sou em Deus. E se eu estou gravando isso aqui hoje, é porque eu não sou diferente de você. Se eu estou me expondo, é porque eu quero que você tenha coragem. Aceite quem você é em Deus. Reconheça suas fraquezas. Não viva no pecado. Não aceite ser menos daquilo que você foi chamado para ser, criado para ser. Você é filho, filho amado, e eu não tenho dúvida que Deus ele tem cura, Ele tem esperança e Ele tem um futuro lindo reservado para você. Isso aqui não é sobre mim, é sobre ser humano, é sobre reconhecer aquilo que fomos determinados por Deus para ser. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Que Deus te abençoe e talvez nos veremos mais vezes por aqui, na minha essência, sem fundo, talvez sem legenda, sem cortes, sem edição, mantendo aquilo que eu sou, aquilo que eu fui chamado para fazer. Que Deus te abençoe.